Boa Tudo noite. certo? Renato, queria que você fizesse para a gente uma avaliação desse jogo, né? Uma vitória, o quanto o Grêmio conseguiu evoluir do último jogo para conquistar hoje uma vitória contra o América dentro do Brasileirão. Mas eu não fico comparando de um jogo para o outro. Cada jogo para a gente é sempre uma decisão, é sempre importante buscar a vitória. O Grêmio sempre busca a vitória, ele nem sempre consegue. O Grêmio contra o Palmeiras, eu falei que ele criou, não foi feliz nas finalizações, o Palmeiras foi mais feliz do que a gente. Hoje nós criamos também algumas oportunidades, fizemos um gol, ganhamos o jogo. 3 pontos é o que importa para a gente no momento. O Grêmio não vai jogar bem em todos os jogos. Eu sempre falo isso para vocês. Eu vejo muitos times aí também que não vêm jogando bem e ganhando. O nosso propósito é terminar naquele pelotão da frente. Hoje o Grêmio é o 4º colocado até o momento no campeonato. Está 1 ponto do vice-líder. É isso que importa para a gente. O Renato, hoje deu para perceber o Grêmio fazendo algumas jogadas mais diretas, né? O passe preciso, principalmente com o Cícero, que fez isso e o Grêmio conseguiu o gol dessa maneira. No segundo tempo, tentou fazer também isso. É uma alternativa que você está buscando com jogadores que têm essa qualidade do passe, pela velocidade do Everton pelo lado. Eu queria que você falasse do André. Por que não aconteceu a química André e time do Grêmio aí? Quanto às jogadas longas, eles têm essa liberdade para fazer, até porque a gente estuda sempre todos os nossos adversários. E a gente percebeu que o América, nos últimos jogos, ele jogava com a última linha deles bastante alta. Então, tinha o espaço nas costas desses zagueiros, principalmente. Até porque a gente viu, o CDD passou para a gente, que muitos gols o América tomou dessa forma que nós temos o gol hoje. Então, nós tínhamos que tirar proveito disso do passe longo, que é uma característica boa do Cícero, e aproveitarmos a velocidade do Everton. Foi assim que a gente fez o gol. Então, eu nunca vou proibir meu time de ter essa velocidade, principalmente da bola longa, principalmente com a velocidade que a gente tem lá na frente, e no momento que o adversário joga com a última linha bastante avançada, como aconteceu hoje. Nós sabíamos que poderia acontecer isso, por isso que nós insistimos nessa jogada. Quanto ao André, a gente tem que dar um desconto para ele. O André era um jogador que estava muito tempo parado lá no esporte. O André, ele não fez uma pré-temporada do jeito que tinha que fazer no início do ano. Então ele vem atropelando as coisas. O André, a gente sabe que por onde ele passou, ele fez bastante gols. Nós conversamos bastante antes da contratação dele, todo mundo foi a favor. É um jogador que, sem dúvida alguma, todo grande jogador ele passa por uma fase de não fazer gols. Mas daqui a pouco a bola vai começar a entrar, o André vai nos ajudar bastante ainda. É importante, nós temos o André aí, nós temos o próprio Jael. É importante, daqui a pouco nos ajuda. Agora nós vamos ter esse tempo de Copa do Mundo, não só ele, mas principalmente ele. Vou fazer alguns trabalhos especiais com ele. Pode ter certeza que depois da Copa do Mundo o André vai ser outro jogador. Claro, e até pelo tempo o time está mais acostumado com o Jael, né, Renato? Deu para perceber isso logo que ele ingressou em campo hoje. Eu queria te perguntar o seguinte, Jailson, que você acabou perdendo ontem em função de uma negociação, você não conta mais? Se não contar, vai querer ter um outro jogador para a função? E também a respeito do Everton, né, que até disse para nós que ele nem sabia que estava pendurado, que sei que chamou a atenção dele depois, né, do jogo ali, quando ele recebeu o 3º amarelo. Não, ele sabia. Todos os jogadores sabem. Todos os jogadores a gente avisa eles, tem papel na parede, a programação que eles recebem, está lá quem está com um cartão, 2 cartões. E o Everton, de repente, ele se distraiu um pouquinho hoje, mas foi importante que jogou bem de novo e fez o gol. Mas todos eles sabem que estão no momento que estão pendurados. Infelizmente aconteceu, ia acontecer mais cedo, mais tarde. E quanto ao Jailson, qualquer outra negociação, aí o presidente está aí, ele vai explicar melhor para vocês. Né, nós conversamos bastante ontem, ele é o presidente do clube, ele vai explicar. E tem muitas especulações. De repente vai sair esse fulano, Beltrano, Ciclano, ele vai explicar melhor para vocês. Mas a gente tem trocado bastante ideias e a gente está bem concentrado naquilo que o clube vai fazer.
Desculpa bater nessa tecla então, Renato, só, mas se caso confirme, né, a saída do Jailson, que não ficou à disposição hoje, você pensa em, daqui a pouco, contratação de um jogador nessa posição, ou vendo o Cícero, por exemplo, essa alternativa, né, pelo passe que ele deu, por exemplo, a movimentação que ele teve hoje, se você vislumbra no Cícero jogar mais nessa posição ali, mais recuado? Mas nós temos o Michel também, nós temos o Caio, nós temos o Mateuzinho, nós temos o Tassiano. O Grêmio é grande, o Grêmio é forte, o grupo do Grêmio é muito bom. Mais cedo, mais tarde, é normal um clube brasileiro. Vocês veem nos outros clubes também, todo mundo, de repente, saindo, sempre 2, 3 jogadores em grandes clubes. Eu fico feliz, eu até comentei com o presidente, porque o Grêmio está nessa situação que vários jogadores são sondados pelo que eles jogam, pelo que o Grêmio faz, pelas conquistas que o Grêmio vem conquistando. Então eu fico feliz com isso. Agora, até eles querendo nossos jogadores e os jogadores saindo, aí é outra novela, aí é outro problema. Mas eu fico feliz. Vamos esperar, não só no Jair, vamos esperar o que vai acontecer agora nessa janela, e a gente vai trocando ideias, a gente tem linha direta aqui sem problema, se alguém tiver que sair, a gente conversa e, de repente, trazer um outro. Mas para essa posição nós temos jogadores. Vocês não podem esquecer que o Michel tá machucado, daqui a pouco ele tá de volta, ele foi importante para a gente ano passado, vinha sendo importante, da mesma forma que o Jailson, da mesma forma que o Cícero vem jogando bem. Nós temos jogadores, mas antes vamos esperar as coisas acontecerem. E essas perguntas de jogadores que podem sair, podem chegar, sei lá. Aí o presidente pode explicar melhor para vocês, porque ele é o presidente, né? Queria que você detalhasse um pouco mais o desempenho do Grêmio hoje contra o América, Renato, se você sai daqui satisfeito com aquilo que viu em relação à produção do teu time. E por conta desses últimos jogos, até alguns maus resultados, talvez desempenhos não tão bons assim, e o alto número de jogadores fora, você comemora essa parada que vai ter a Copa após a partida da quarta? Sim, o Grêmio não vem jogando aquele futebol que vinha encantando o Brasil, vinha encantando todo mundo. Mas aí entra duas pautas. A primeira é que eu falo para vocês, eu não fico me queixando de jogadores que não jogam, ou estão machucados, estão suspensos. Agora, para quem analisa o futebol, tem que ver, o Grêmio está sempre jogando, sempre 4, 5, 6 jogadores. E isso é uma diferença muito grande, por causa do conjunto, por causa do entrosamento que eles têm. Os jogadores que entram, eu confio totalmente, mas não é o mesmo entrosamento. É lógico que é uma coisa normal a equipe cair um pouquinho de produção. Mas, por outro lado, o Grêmio é o quarto colocado no Brasileiro, com todos esses problemas. Com todos esses problemas. O vice-líder, que é o São Paulo, aliás, o Atlético hoje, por causa de gols, enfim, eles têm um ponto na nossa frente. Eles têm um ponto. Então, o campeonato está bem disputado, o Grêmio está aí com muitos problemas, já vem há muito tempo com muitos problemas, o Grêmio está classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores e muito bem classificado no Campeonato Brasileiro. A gente precisa melhorar. O Flamengo, que é o líder do campeonato, precisa melhorar. Por que o Grêmio não precisa melhorar? Mas você tocou numa tecla boa. Nós temos essa Copa do Mundo agora, nós vamos ter tempo para recuperarmos todos os nossos jogadores, vamos ter tempo para treinar, parte física, parte técnica, parte tática, e aí o Grêmio volta forte, sem dúvida alguma, após a Copa do Mundo, e a gente espera que a gente não tenha mais esse tipo de problemas que a gente vem tendo. Porque não é fácil você, todo jogo, você mudar um jogador, 2, vai agora mudar 4, 5 jogadores todos os jogos, é difícil. Por outro lado, eu volto a repetir, o Grêmio é o quarto no Brasileiro. Estou muito feliz, é isso que importa, não adianta você continuar apresentando um futebol maravilhoso e não ganhar. E outra coisa, o meu time não está jogando mal, não. O meu time não vem jogando o que vinha jogando, devido a esses problemas. O Grêmio hoje criou 13 situações de gols. Fizemos um só. O que vale são os 3 pontos. Renato, falou sobre os desfalques que o Grêmio vem tendo durante esses últimos jogos e também sobre a pausa da Copa do Mundo. A situação do Douglas, como é que está? Ele já está treinando, fez um gol essa semana no coletivo. Como é que está a situação do Douglas para após a Copa do Mundo? Muito bem. Conversei bastante com o Douglas. Emagreceu, está sem dores, está treinando, muitas vezes em 2 períodos. Conversei com ele, ele vai ficar trabalhando nesses dias de folga. Também tem que trabalhar, né? Está 1 ano e meio de férias, né? Chega. Ele vai ficar jogando, inclusive com a transição, em alguns jogos, sempre que possível, para ele ir pegando o ritmo de jogo.
E aí sim, quando a gente voltar, a gente vai ter um tempo ou outro para fazer mais alguns amistosos e a gente vai encaixando ele. Aí pode ter certeza que ele vai estar, desde que não sinta mais nada, né? Vamos torcer para que nada mais aconteça, mas após a Copa do Mundo ele vai estar pronto para nos ajudar. Renato, qual na tua avaliação do meio-campista Lima e qual a posição que tu preferes que ele jogue? Não, o Lima joga tanto por dentro como aberto pelos lados, tanto de um lado como do outro. O Grêmio tem alguns jogadores que jogam em mais de uma posição. É importante, infelizmente, nós perdemos o Ramiro, um jogador que mais se assemelhava a ele ali foi o Lima, mas hoje o Lima não teve tão bem, mas ele está desculpado porque ontem nasceu o filho dele. E durante o treinamento mesmo, e aí nós dispensamos ele foi para o hospital acompanhar a esposa dele, já ganhou o filho e ficou emocionado, né? Uma coisa normal, é pai e exagerou, ficou muito tempo em pé no hospital e isso é um desgaste muito grande para o jogador. Então eu sabia que mais cedo, mais tarde eu ia ter que tirá-lo, porque ontem, resumindo, foi um dia muito especial para ele e ele ficou muito tempo em pé. Então, hoje de manhã, ele já estava se queixando de dores nas pernas. Eu sabia que mais cedo, mais tarde, ele ia ter que sair, mas é um jogador do grupo do Grêmio, um jogador que tem nos ajudado.